maneira de pensar. Viva melhor, uma nova 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 maneira de pensar. Olá, boa tarde, bem-vindo ao programa Viva Melhor, uma nova maneira de pensar. Estamos aqui uma segunda-feira a mais. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, boa noite, Ira. Aqui outra vez conectados para levar uma palavra de bênção e de paz para vocês que estão nos assistindo. Boa noite, pastor, boa tarde. Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês que estão aí vendo o nosso programa hoje, Viva Melhor. E como diz o slogan, né? Uma nova maneira de pensar. Como disse meu Irailton, uma segunda-feira a mais, mas não uma segunda-feira a mais, declarando que foi uma segunda-feira de muita bênção. Segunda-feira marca um início, né, de uma semana. Na verdade, a semana começa no domingo, né? Domingo, segunda, mas na segunda-feira começamos a fazer nossos planos, nossos projetos e colocamos na frente, na presença do Senhor. E o resto da semana corre tudo bem. Não é assim mesmo, Irailton? É isso aí, Wesley. E nessa semana a gente tem um tema bastante curioso, bastante importante para falar. Todos os temas são importantes, né? Mas esse é um tema que eu acho que muitas pessoas têm dúvida. Eu mesmo, quando eu cheguei quando eu cheguei na igreja, que comecei a aprender mais do Senhor, foi uma das coisas que me custou bastante entender. Então, a gente vamos tentar esclarecer todos esses temas. E o tema de hoje é Nascemos Condenados? Uma pergunta, nascemos condenados? Porque muitas vezes, por que eu me fazia essa pergunta? Porque muitas vezes a gente pensa que por ser boa gente, a gente vamos ser salvo, né? Não é, Andressa? E não é bem assim, né? Nós já nascemos com a natureza, né, pecaminosa. Muitas vezes quando a gente quer conversar e explicar sobre a historinha, porque todo mundo sabe, né, a história de Adão e Eva, né? Mas é importante saber que aquilo não é um conto, né? Aquilo é verídico, a Bíblia relata, nós como cristãos, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia, e ali relata essa história, né, de Adão lá em Gênesis, né, no comecinho, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Pentateuco, né? Então ali ele fala, né, que nós nascemos dessa natureza pecaminosa, né? Tem um versículo aqui, vou colocar aqui uma base bíblica, né, para a gente começar. Diz, Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte. Quando Adão e Eva decidem ali pecar contra o Senhor, porque a gente muitas vezes pensa que o pecado ali de Adão foi, como se diz, foi comer a maçã, né? A Bíblia nem diz que é maçã, diz que é o fruto, né? Fruto. E as pessoas pensam, né, que o pecado foi comer, mas o primeiro pecado que houve ali, eu estava pensando, eu tive revisando o Gênesis 3, se vocês quiserem buscar e ler ali para vocês entenderem direito. O primeiro pecado, eu acho que foi que Eva creu, ela creu? Acreditou, ela acreditou né? mais, ela acreditou mais na palavra do inimigo que na palavra de Deus. Sabe? Porque Deus tinha falado para ela não comer. E a serpente vem lá e fala para ela, é que Deus não quer que você coma, porque se você comer vai ser igual a Deus, sabendo tendo o conhecimento da vida, o conhecimento do bem e do mal. Porque também tinha duas árvores ali no Jardim do Éden, né? Era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu lendo hoje, eu tive pensando, né, que Deus foi tão bom com o homem
que não deu o conhecimento do bem e do mal para o homem. O homem era inocente, de certa forma, ali, quando ele andava no Jardim do Éden. E por uma decisão própria, ele decidiu comer daquele fruto, daquela árvore, e obteve o conhecimento. Ou seja, que o pecado nada mais é uma consequência, porque quando Deus fala ali com Adão, Adão diz que tem medo e se esconde, né? E Deus já, na mesma hora, ele sabe que Adão fez algo errado, porque se Adão era inocente, não tinha o conhecimento do que era bom e do que era ruim, porque ele estava escondendo, porque ele tinha medo. Então Deus, de certa forma, eu vejo assim, né, que ele nos quis proteger de tudo isso, porque Deus nunca pensou para o homem enfermidades, doença, pobreza, ou seja, Deus criou o homem para viver em abundância. E a gente já falamos isso aqui várias vezes no programa, que Deus nos criou para viver em abundância. E no outro dia eu vi uma definição sobre abundância que eu nunca tinha pensado dessa forma. É fonte inesgotável de recurso. Uau. Ou seja, Deus nos fez para viver nessa fonte inesgotável de recurso, mas o homem, por uma decisão própria, decidiu comer daquele fruto e adquirir o conhecimento do bem e do mal. Então o homem decidiu adquirir para ele a dor, a pobreza, as enfermidades, e tudo isso foi a consequência de desobedecer a Deus, de acreditar mais na voz do inimigo do que na voz do homem. Então, o versículo que a gente lia aqui antes diz que por conta de todos nascemos pecadores. Por quê? Porque esse do qual procedemos todos nós comeu daquela fruta e teve a consequência de levar com ele no seu gene aquele conhecimento da vida e da morte. Então, consequentemente, nós já nascemos com esse conhecimento do bem e do mal, né? Desculpa. A gente já nascemos com esse conhecimento do bem e do mal, não é algo que escolhemos, porque é o que eu dizia, muitas vezes a gente pensamos, e se somos boas pessoas, se eu sou boa pessoa, se eu não faço mal a ninguém, não mato ninguém. por que eu sou pecador? Pastor Wesley? É exatamente isso, Ailton. Sabe que estávamos meditando a palavra justamente nisso que você estava falando agora mesmo? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus nos diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, os criou, e disse que Deus o abençoou. Sabe que algumas versões dizem, a sua imagem e semelhança les criou. Tanto criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E sabe que é tremendo poder entender isso, que o inimigo, né, queria oferecer algo para o homem, nesse caso eu falo o homem e a mulher, Adão e Eva, algo que já era próprio deles, porque Deus já tinha criado eles a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, porque a serpente dizia a Eva, né, que quando comeres do fruto proibido, né, não vamos falar que é uma maçã, que era um fruto proibido, sereis como Deus. Como sereis como Deus, sendo que eles já eram como Deus, né? E, claro, é justamente isso que Deus queria preservar, né, o coraçãozinho deles, né, para eles não ter esse conhecimento que eles eram como Deus. Eles somente tinham que ser obedientes. E como vocês mesmos disseram, sabe que foi exatamente isso com que fez a separação entre o homem e Deus, né? E por isso, através do pecado do homem Adão, né? E, consequentemente, sua esposa, entrou o pecado ao mundo e automaticamente entrou a condenação, né? Entrou a maldade, entrou o pecado. O pecado significa, a palavra pecado significa separação. Uma vez que ele estava separado, pois do Éden, né? Eles teve consequências, né? A mulher disse que com dores teria que dar à luz, o homem com suor da sua frente ia produzir para trabalhar, e antes não, enquanto eles estavam completos no Jardim do Éden, né? Então, mas é exatamente isso. O importante saber que o homem nasceu já, né, com a natureza de Adão, com a natureza pecaminosa, mas é uma decisão dele ou não continuar ou permanecer nessa mesma natureza. Então, como já falamos aqui em outros programas, né, que Deus nos deu aquele livre arbítrio, né, de poder, decisão de escolha. Eu escolho continuar da maneira que eu estou, ou eu escolho escolher uma nova maneira de viver, ou escolher a redenção, né, que é outro tema que vamos falar logo a seguir. Não é assim mesmo, Andressa?
Pastor, sabe que isso quebra toda, né, esse paradigma, às vezes, né, Ira, que as pessoas sempre culpam Deus, né, das coisas. Mas é importante saber a raiz de tudo isso, né, a raiz da onde surgiu isso, da onde saiu esse pecado, né. Gênesis 2:7 fala: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Deus aí como que deu uma lei, né, para Adão, né, Ira? Ele proíbe comer da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, mas ao mesmo tempo ele deixa a escolha, né? O livre-arbítrio. Por isso que nós falamos, nós temos livre-arbítrio de fazer. E com a desobediência, ele foi lá, né? E comeu. Mas aí... Mas eu sempre penso que desculpa Não. interromper, é questão de consequência, né? Porque Deus, o que ele faz aí, não tanto é uma ordem, é como uma advertência. Porque ele sabia. Que no dia que o homem comesse daquele fruto, ele ia adquirir essa condição pecaminosa, né? E essa condição porque era apenas uma consequência de conhecer do bem e o mal, ele já ia ter noção de todas essas coisas. E Deus, de certa forma, queria proteger o homem. Mas ao homem não escutar a Deus e decidir escutar mais, crer mais na serpente, no inimigo que crê em Deus, ele acaba tendo a consequência de tudo isso. Sim, e aí nós comprovamos que Deus é um Deus de promessa, né? O que Deus promete, Deus cumpre, O que né? a gente estava falando no programa Exatamente. de que a lei de Deus, a palavra de Deus é imutável, não? É interessante saber sobre isso, né? Que o que Deus fala, Deus cumpre, ele é o primeiro em cumprir. Inclusive, a gente já falou desse tema uns 2 programas anteriores, que vocês podem buscar aqui no YouTube, A Lei que Nunca Muda, Viva Amém. Melhor. Vocês podem buscar que a gente estamos falando sobre esse tema, de que a lei de Deus nunca muda. Por isso é importante saber e entender essa historinha, né, por dizer assim, para as pessoas que estão começando, né, entender e da onde começou tudo, né, e se nós transladamos na nossa vida do cotidiano de hoje, nós sabemos que tudo é por decisão nossa, né? Por obediência ou não a Deus. Então, quando o Ira estava comentando agora, né, de um programa que nós fizemos e quando falamos da promessa de Deus, que Deus é imutável, ele não muda, porque senão ele vai contra a própria palavra dele, ali mesmo é quando se estabelecia, né, o que Adão não poderia fazer, ainda assim, né? Deus sabia o que ia fazer, mas aí teve o pago da consequência, que é a morte. Então, o intuito, né, do nosso programa é trazer um pouquinho mais de entendimento da palavra, né? Para que possamos entender que o porquê existe a morte, o porquê existe determinadas coisas por uma pessoa que desobedeceu lá atrás, né? Eu falo que o dia que a gente estiver na presença de Deus, se eu tiver a oportunidade de falar, Adão, meu filho, pra que você foi comer? Né, pastor? Para que, Adão, que você foi comer desse fruto proibido? Para quê? Vamos ter sim, essa oportunidade e essa nossa fé, né, a nossa convicção, vamos ter a oportunidade de perguntar, e não somente perguntar, Adão, para que você comeu desse fruto, mas também, Abraão, como é que você teve essa fé tão grande de poder caminhar sem ver e lutar esperança contra esperança para chegar a ser pai de multidão, e por isso nós estamos aqui. Sabe que tem tantos exemplos, tantos patriarcas, tantos que nós podemos tomar como exemplo e dizer, claro, das coisas erradas que fizeram, alguns outros, né? Mas também das grandes vitórias que eles conseguiram alcançar mediante a fé. E sabe que Deus fez tudo isso, né? Mediante a fé. E nós estávamos comentando também em off, né, sobre esse tema, e nós falávamos que não é que Deus não tinha, não foi descontrole do Senhor o que ia acontecer a seguida. Deus já conhecia que o homem, a natureza do homem, e sabia que uma hora ou outra ia acontecer. Deus não é que ele fala, ai, e agora o que eu fiz? Eu fiz o homem e ele me saiu errado, saiu pecador e pecou. Não. Deus sabe de todas as coisas, como ele também sabia quando Adão estava escondido, Deus sabia justamente o que tinha acontecido, né? Ele disse, estava desnudo, né, sem roupa, e por isso me tive vergonha e escondi.
Então o Senhor disse: Ah, e por que, como é que você sabe disso, que você estava desnudo, né? Acaso comeste do fruto proibido, né? Então ele se foi e revelou. Mas, como nós mesmos dissemos antes, né, nós temos esse livre arbítrio, e o importante é saber que a palavra de Deus diz em João capítulo 14, vou ler para vocês aqui, versículo 6, disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe que Deus foi tão generoso, né, tão amoroso com a humanidade, que ele disse, né, eu vou ter que fazer algo. Sabe que o pecado subiu tão grande, tão forte ao mundo, né? É uma consequência que a geração toda estava indo se perdendo, e entrava a geração e se perdia, e Deus disse: o que eu vou fazer? Eu vou mandar vou mandar o meu filho, né, o meu único filho, eu vou entregá-lo para que através dele eu possa resgatar a todos os meus outros que se perderam, né? Então, isso significa a redenção, né? A redenção em Cristo. Por isso que diz assim, Cristo redentor. Através do seu Filho, ele redimiu a todos nós, né? E quando eu digo a todos, é os pecadores, a todos os que ainda não conhecem a Cristo, não somente os evangélicos são os que não. Diz que redimiu a todos. Só que, infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus, não sabem da redenção, vivem eternamente no pecado, e através desse de viver no pecado, automaticamente a mentalidade do homem é pecaminosa, a vida dele é pecaminosa, ele vai caminhar de maneira errada, ele vai cair, ele vai tropeçar, ele não vai encontrar uma resposta, e é somente através de Cristo, de conhecer a Cristo, eles vão ser redimidos. A palavra diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. Deus mandou o seu Filho, mas não há outro intercessor intermediário entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo. Então a redenção está em Cristo, né? E também nós temos que entender isso, que a palavra de Deus diz que não há condenação, né? Mas isso também eu quero que vocês também possam continuar falando sobre isso. Há condenação ou não há condenação? Bom, é isso aí, Wesley. Bom, dois temas similares, mas diferentes, porque um é o tema do perdão, né, da condenação, e o outro é da dívida, porque Deus dá o perdão, mas quem paga a dívida? Porque é o que a gente diz, a lei de Deus é imutável. Então, a lei de Deus nunca muda. Então, se o pecado foi condenado com a morte, ao introduzir o pecado ali no mundo, para tirar esse pecado, alguém tem que pagar com a vida. Assim. E por isso vem Cristo. É o que a gente tem que entender, que Cristo veio dar sua vida como pago da morte que nos era contrária. Tem um versículo que diz aqui, diz, Colossenses 2, 13, do 13 ao 15, diz: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões da vossa circuncisão, da carne de vocês, Deus lhes deu vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança que era contrária a nós. Ele as removeu pregando-as na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. E é importante entender isso, porque é o simples exemplo. Imagina que eu vou aqui na casa da Andressa, vou lá com meu filho, e ele brincando lá, derruba a televisão da casa da Andressa. Aí a Andressa, Andressa, desculpa, foi sem querer. A Andressa diz, não, meu filho, tranquilo, que eu te perdoo, você tá perdoado, mas quem paga a tele da Andressa? O pai vai ter que ir lá pagar, né? Isso aí mesmo foi o que Deus fez, né? Deus deu seu filho, deu seu filho para pagar aquele preço por todos nós, né? E eu sempre vejo esse exemplo claro, né? Deus perdoa, mas quem paga a dívida? Paga a dívida Cristo. Então todos nós somos perdoados por meio do sangue de Cristo, porque se a gente vê ali no Antigo Testamento, sempre tinha o sacrifício ali dos animais, dos cordeiros, que as pessoas quando pecavam, a cada tanto tempo, tinha que ir lá e apresentar e derramar o sangue dos cordeiros ali para que fossem perdoados seus pecados. Aí quando voltava a pecar, tinha que ir lá de novo e derramar sangue outra vez.
cada vez que pecava, mas a palavra diz que Cristo veio só uma vez para que todos nós fôssemos perdoados. Assim é. Quando o pastor começou a falar da redenção, né, eu tinha colocado um parênteses aqui, que o que significa ela, né, a liberação da escravidão, né, é o resgate de uma situação. Jesus veio para nos resgatar, para nos libertar, né, da opressão, da morte, ou seja, nós somos salvos pela graça, né? Então é maravilhoso quando nós podemos entender isso, né? Que Deus nos envia o filho dele, né? Porque eu não sei se eu estou disposta para dar o meu filho pela vida do vizinho, né? Então, olha que coisa de uma magnitude muito grande, né? Essa redenção que é o resgate nosso, né? Que estávamos em pecado, com a natureza pecaminosa, mas nós temos essa oportunidade de conhecer a Jesus, né? Através do sangue dele. Então, é por isso que às vezes a gente, quando vai evangelizar ou vai conversar com alguém, né? Nós falamos, porque, claro, as pessoas, nós não estamos seguros do que vai acontecer amanhã, né, Ira? Então, sempre é uma oportunidade boa para vir e reconhecer Cristo, né? Que o que você estava falando no começo da reunião, que não adianta a gente, olha, eu sou boazinha, eu sou bonzinho, né? Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém e tal. Mas e aí, você reconhece que Jesus, né, é teu Salvador, né? Você reconhece que Deus enviou o filho dele para trazer essa redenção, esse resgate, esse tirar, né, nós da escravidão? Você reconhece? Então, é muito importante, não é a pressa, obviamente isso quem traz o convencimento é o Espírito Santo, né? Mas pelo simples fato que nós não sabemos, né, se amanhã nós estamos vivos, né, pastor? Então, a importância desse resgate de Cristo, né, desta redenção, né, que não adianta vir com muita demagogia, porque eu sou boazinha, e porque isso, e porque o outro, olha, nunca quebrei um prato, né? As coisas não funcionam desta maneira, né? Aí que tem um reconhecimento aí de Jesus. Claro que sim. Sabe que é um típico ditado brasileiro, né? Que as pessoas costumam dizer, né? De boas intenções... Tá cheio, né? De boas intenções, o inferno está cheio. É. E é verdade, porque muitas pessoas dizem, eu não faço mal para ninguém, não falo mal de ninguém, eu vivo a minha vida, deixa-me tranquilo, não preciso ir na igreja, não preciso de congregar, deixa eu me sozinho com a minha fé, e pensa, e se encerra, se fecha. E não dá opção, não dá oportunidade para você chegar a essa pessoa, a palavra, somente a obra do Espírito Santo é que pode tocar no coração dessa pessoa para fazer ela cair em si e abrir os olhos do entendimento e saber que realmente, sim, é necessário, porque não adianta eu ser uma boa pessoa, fazer boas obras, somente disso não vou conseguir conquistar o céu e pensar que já tenho garantia da minha salvação pelas boas obras que eu faço. Não, é importante você fazer uma boa obra, claro que sim, vai atravessar uma velhinha da rua, lógico que sim, você vai dar de comer a uma pessoa que está faminta, você vai fazer coisas aqui nessa terra, mas isso não alcança, não chega, não é o suficiente para que as pessoas, para que você possa ser salvo, né? A salvação é através de Cristo, é através de reconhecer a nossa natureza pecaminosa, através de reconhecer o que Deus fez, né? A maior obra de Deus que Deus fez na terra foi mandar o seu filho, né? Primeiramente fez a nós. Cada um diz que a palavra de Deus que nós somos é a coroa da criação. Diz que quando Deus fez a terra, ele disse: eu necessito compartilhar minha glória com alguém, e por isso fez a mim e por isso me fez a você. Claro. Então, claro, nos fez isso todo por nós. Amém? E também ele veio que depois houve corrupção no coração do homem e disse: agora eu tenho que resgatar outra vez para mim. Sabe que o que faz Jesus é nada mais nos tomarmos de volta para ele, né? E o que é o papel da igreja aqui na Terra, do evangelismo? Exatamente isso, reconciliar o homem com Deus. O que nós fazemos agora? Através da pregação, através da oração, através de falar de Deus, é que o homem se reconcilie, que o homem volte ao seu Gênesis, que o homem volte ao seu original, como ele foi criado no Éden.
que ele possa voltar à sua natureza original. Amém? E continuar reinando juntamente com Cristo. Nós temos que, a palavra de Deus fala que nós temos que viver, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós temos que viver na terra como se estivéssemos no céu. Como se vive no céu? Se vive endividado, se vive preocupado, se vive necessitado, se vive com enfermidade, com doença no céu? Não é isso que diz a palavra de Deus, né? Então, realmente, Andresa, respondendo a sua pergunta, é necessário essa aceitação, é necessário saber que Jesus Cristo, eu tenho um irmão maior que é Jesus Cristo, que morreu na cruz por pagar todos os meus pecados, as minhas dívidas, as minhas transgressões, que através de tudo isso que ele fez também, eu sou livre do meu passado, eu sou livre das minhas enfermidades, sou livre do que possa vir, amém? Claro que tribulações vão vir, circunstâncias vão passar, mas uma vez que eu sei que eu sou redimido por Cristo, essa redenção já pagou, ele já me livrou, então agora eu tenho que aprender a viver uma vida em Cristo, uma vida nele. E, obviamente, quando eu vivo uma nova vida em Cristo, as tribulações podem passar, mas não vão me apanhar desprevenido, né? Agora, realmente, recentemente tivemos aí um apagão, né? E aqui em Portugal, né? Entre nós estávamos conversando, né? Conversamos com o Irailton, gente, vocês têm luz aí? Ele perguntou para mim, vocês têm luz aí em Portugal? Eu falei assim, nossa, não, acabou. E nisso, quando começamos a conversar, logo perdemos a comunicação. E sabe que isso nos fez refletir sobre muitas coisas. Sabe que, inclusive, as autoridades aqui em Portugal estão dizendo que a preocupação do ser humano não era tanto ficar sem energia, era ficar sem internet, né? Sem a comunicação, sem poder comunicar uns com os outros. E antigamente, quando não existia isso, né? Mas o que podemos entender isso? Que nós temos, assim como temos essa necessidade, amém? Dessa luz, da energia, da corrente, aqui na Terra, nós temos a necessidade de Jesus, nós temos a necessidade de Deus, de ter Ele no nosso coração. A preocupação não é ter as coisas, claro, é importante, mas a nossa preocupação maior é perder a salvação. De que vale ganhar todo mundo e perder a nossa salvação? Não é assim mesmo? É isso aí, Wesley. Bom, o que a gente tem que entender desde um princípio aqui, fazendo um breve resumo de tudo que a gente teve conversando aqui, é que nós já herdamos essa natureza pecaminosa, porque ali o homem diz que por o pecado, como se diz, por a decisão de um, o pecado entrou no mundo, por a desobediência de um, o pecado entrou no mundo, mas pela obediência de outro, entra a salvação, não, que é Cristo. Mas a gente, quando nascemos com essa natureza pecaminosa. E se a gente não fizer nada, a gente vai seguir e terminar nossa vida nessa natureza pecaminosa, porque é o que a gente dizia, de nada vale ser boa pessoa se a gente não conhece a Cristo, né? Se a gente não aceita a Cristo e não tem essa, como se diz, convicção da salvação. E muitas pessoas pensam, se Deus existe, se Deus não existe, eu pensava que agora, eu digo, só por questão de lógica, é mais inteligente crer em Deus, né? Porque imagina, se você, aqui a palavra diz, deixa eu ler aqui, diz, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, que a gente temos que crer no nosso coração e confessar com a nossa boca, né, que Jesus é o Senhor e que a gente crê nele para poder ser salvo, para poder ter essa oportunidade de salvação. Porque passa, se a gente não fizer isso, passamos a vida sendo boa pessoa e chegar lá no final da nossa vida e não existir Deus, não passa nada, porque que a gente perdeu? Não, tivemos uma vida justa, tivemos uma vida digna, né? Uma vida que muitas pessoas vão lembrar da gente como pessoas boas que hemos ajudado, que ajudamos a outras pessoas, mas imagina que se você chegar lá no final, aí você nunca aceitou a Jesus, nunca quis saber nada da palavra de Deus, pensou que tudo isso era mentira e existe Deus. O que acontece, né? Aí você se dá conta que perdeu todos os benefícios que tinha ali, né? Então, só em questão de lógica, é mais inteligente crer que Deus existe, né? Então, eu convido a todas as pessoas que estejam escutando esse programa
que a entender isso, que a gente já nasce numa condição pecaminosa, se a gente não fizer nada contra isso, a gente vai seguir nessa condição a vida toda. E é mais inteligente, é mais, como se diz, beneficioso aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador, confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor Amém. e crer no nosso coração e viver uma vida em justiça, uma vida digna de filho de Deus. Andressa. É isso mesmo, a morte de Jesus é a única coisa, né, que permite a todas as pessoas obter, né, a justificação da vida, né. Tudo bem, porque nós cremos em Deus e sabemos seus milagres e tal, mas às vezes, né, custa também entender, porque voltando lá na criação e tal, nós não viemos de uma baleia ou de uma alga marinha, não. Teve um Criador que nos fez. Teve alguém, uma mente fantástica, uma mente brilhante que nos fez, que nos desenhou. Então, nós não somos filhos do macaco, nós não somos filhos de algas, nós não somos filhos do nosso Criador, de um pai. Tem alguém responsável por essa criação aqui na Terra, né? Então, não é o que o Ira estava falando, nos convém a crer, por conveniência, por inteligência, já não falo nem sabedoria, né? Mas nos convém a crer, porque nós temos um Criador, nós temos um Pai e dele tudo pertence. Então, muitas vezes as pessoas, é normal, passamos por processos, o que seja, mas às vezes tem que passar algo muito grande ou muito forte para as pessoas entenderem o que é a redenção e entender também o que é o pecado, a desobediência, porque tudo isso está interligado, né? Então, é o que o Ira estava falando, nós não podemos perder mais tempo. Nós não perdemos mais tempo. Nós temos, se alguém tem algum tipo de dúvida, também tem a internet que nos esclarece bastante coisa, né? De quem era Jesus, qual foi o papel dele na Terra, o que ele fez na Terra, o que ele veio para nos ensinar, sua maestria. Então, é importante, sobretudo, saber do amor de Deus, né? Que nem tudo, seja, tem uma natureza pecaminosa, mas e aí? Como que a gente arruma isso, né? Eu acho que Deus falou, como que a gente vai começar a arrumar essa natureza pecaminosa que o senhor Adão fez, né? Desobediência, e tudo que as pessoas queiram dizer. Então, como que a gente arruma isso? Manda o meu filho. E através dele é o que traz a nossa justificativa, né? Traz a nossa redenção, né, pastor? Sim, Andresa, sabe que nós temos que a maneira de que nós temos duas coisas, nós temos a carnalidade e temos a espiritualidade, né? Nós somos homem, espírito, somos alma e temos um corpo, amém? E nos convém viver no Espírito. Nos convém viver no Espírito e andar no Espírito. Porque automaticamente, quando nós andamos no Espírito, automaticamente nós vamos deixar o que é das coisas da carne, né? A palavra de Deus fala em Gálatas 5:22, mas andai nos Espíritos e não satisfazais as coisas da carne, não satisfazer a vossa carne, né? Porque o ocupar-se do espírito é vida e paz, né? Mas ocupar-se da carne é morte. E é uma morte espiritual, né? E, consequentemente, isso se torna uma morte física, porque automaticamente, se você morrer, se você está na carne, vivendo no pecado, você atrai coisas negativas, isso também pode trazer a morte física também, de acordo com como você se comporta aqui na Terra, com quem você anda, as obras que você faz, vai fazer com que você viva menos aqui na Terra, né? Mas ocupar-se no Espírito e encher no Espírito nos faz automaticamente desfazermos dessa carne pecaminosa e adotar a natureza de Cristo, né? Adotar a natureza de Cristo e encher-nos do Senhor, e encher-nos do Espírito Santo de Deus. E o encher-nos do Espírito Santo de Deus não é somente falar em línguas, ou somente para as coisas do ministério, né? Mas também a nossa vida laboral também, né? O que nós trabalhamos, nosso cotidiano, nosso dia a dia, também os nossos trabalhos, o que vamos realizar, os pensamentos, os tratos, os acordos que vamos fazer no nosso trabalho, no nosso desempenho, na nossa família, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então é necessário estarmos cheios, é necessário estarmos completo
em Cristo, somente nele estamos completos. O mundo sem Cristo não é nada e nós temos que reconhecer isso. Parece que é como se estamos gritando ao mundo: aceitem a Cristo, aceitem a salvação, convertam-se, já não vivam mais neste mundo, já não vivam neste pecado, já não vivam, porque Deus quer te dar uma vida abundante. E uma vida abundante, o Airaíto estava falando antes, eu gostei muito da definição, e depois eu quero que ele repita outra vez para vocês qual é a definição da abundância. Deus quer nos dar uma vida completa e abundante nele. Então, é muito melhor escolhermos a Cristo do que vivermos aí dando com a cara na parede ou vivendo com nossos próprios pensamentos e sem salvação neste mundo. Então, nosso convite é para que nós possamos entender e conectarmos com Cristo. Como a Andresa mesmo disse, temos a internet, mas além da internet, temos também aqui a palavra de Deus, que é muito importante, é eficaz, né? Tá, minha Bíblia está velhinha, todinha também, está toda marcada aqui também, por quê? Porque eu tenho lido e tenho marcado, e essa palavra não está somente aqui, mas está na minha boca e está no meu coração. E quando eu tenho essa palavra na minha boca e no meu coração, pois eu vou conseguir vencer todas as adversidades que me possam apresentar, como mesmo disse o Irailton, a Andresa, nós não estamos livres dessas coisas acontecer, mas se estamos cheios do Espírito, estamos recebendo a Cristo no nosso coração, a nossa mentalidade e a nossa maneira de actuar será totalmente diferente. Amém. Amém, Wesley. É claro, a palavra vem para isso, né? Eu não canso de dizer nosso lema, o lema, eu acho que define muito a palavra de Deus, que é uma nova maneira de pensar. Exato. O Senhor, é que muita gente fica pensando naquilo também, né? As pessoas reconhecem tudo isso que a gente estamos falando, que nasceram numa condição pecaminosa, que tem que aceitar a Deus, mas vai estar um pouco aplazando aquilo ali, né? Aí ele só conhece aquela palavra ali do ladrão. Falar, eu lembro que tinha um ladrão lá na cruz já no último minuto de morte, aí ele aceitou a Jesus. Aí a hora que eu tiver, aí as pessoas pensam, eu sou jovem ainda, né? Eu vou pecar tudo o que eu quiser, aí eu vou sair, eu vou fazer o que eu quiser, aí a hora que eu tiver lá no leito de morte ali, já no último minuto, eu entrego minha vida pro Senhor e vou ser salvo, né? E passa a vida toda sofrendo, né? A vida toda de sofrimento porque não tiveram essa sabedoria de aceitar o Senhor, porque é o que o Wesley dizia, abundância, fonte inesgotável de recurso, né? E essa fonte inesgotável de recurso, Deus quer que a gente viva nela, Amém. Que viver nessa abundância, em todas as áreas da nossa vida, na área, como se diz, sentimental, na nossa área financeira, na nossa área familiar, na nossa saúde. Então, Deus tem preparado que a gente possa viver nessa fonte inesgotável de recurso, né? Vivendo bem, sempre tendo para compartilhar. E se a gente entende isso, a gente pode viver bem, fazendo bem e com a salvação garantida. Igual Deus também sabe que o homem é transgressor, né? E Deus dá oportunidade, é um Deus de oportunidade, porque a palavra diz, cada dia é novas as misericórdias do Amém, Senhor. Então o Senhor é um Senhor de hoje. Ou seja, Deus não está preso no passado nem no futuro, né? Deus trabalha sempre hoje. E a decisão que a gente tem que tomar é hoje de fazer as coisas bem. Se ontem eu fiz as coisas mal, hoje, agora, eu tenho a oportunidade de tomar essa decisão. Porque o arrependimento é justamente isso. Arrepender é decidir fazer as coisas diferentes do que eu tive fazendo até agora, para poder obter uns resultados diferentes. Eu sempre digo que a gente não pode mudar a nossa vida sem mudar a nós mesmos, né? Não podemos mudar nossas vidas sem mudar a nossa forma de pensar nossa forma de atuar, tudo, para poder obter um resultado diferente. Então, hoje a gente convida a todos vocês que tomem essa decisão, né? De aceitar o Senhor no seu coração e confessar com a sua boca, para poder obter essa salvação, porque Deus é misericordioso e Deus dá oportunidade cada dia. Não deixe para o último momento, não deixe de aceitar viver essa vida de abundância para viver uma vida de sofrimento. Amém. E, sobretudo, eu acho que um convite aqui está, mortifica, né, Senhor, a minha carne e vivifica o meu espírito, né? Porque aí eu acho que é quando
é quando começa tudo. E assim, nós não estamos isentos, que nós somos crente no Senhor Jesus, mas nós somos, eu sempre digo, nós somos seres viventes na terra, né? Seres mortais. Temos frio, temos calor, mas também temos domínio próprio, porque aí começamos a falar e já abre um leque, né? Com um monte de coisa. Mas assim, é muito importante isso, né? Mortificar a nossa carne e vivificar o nosso espírito. Pastor, assim, uma coisinha rápida, né? Um resuminho rápido. Como que a gente indicaria as pessoas a mortificar a carne? Amém. A maneira de mortificar a carne é justamente isso que nós viemos falando. Sabe que nós temos que encher-nos do Espírito Santo. Sabe que, né, quando você pega um copo e enche ele de Coca-Cola, né, cheio de Coca-Cola. Aí depois você começa a pegar uma garrafa d'água e começa a colocar em cima daquela Coca-Cola. O que vai acontecendo? E você continua colocando. Vai acontecer um momento. O que vai acontecer? Aquela Coca-Cola que estava preta, que tinha uma cor diferente, ela vai subir, e o copo vai ficar cheio de quê? De água. Amém? Então, disse que a própria física fala que um corpo não pode é, ocupar, ocupar o mesmo espaço, né? Exatamente. O corpo não pode ocupar o mesmo espaço, não pode. Então não podemos servir a Deus e podemos servir ao diabo, amém? Não podemos viver, hora estou com o pezinho na igreja, hora estou buscando a Cristo, e hora estou com o pezinho no mundo, e confundir a liberdade com libertinagem, né? Que a libertinagem é licença para pecar. Nós não temos licença para pecar, não podemos dizer assim, peraí um pouquinho, estou aqui na igreja, estou no culto, peraí um pouquinho, com licença, eu vou ali só fazer um pecadinho e volto. Não podemos fazer isso. Não podemos brincar. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, Deus não pode ser burlado, né? O que você está semeando, você vai colher a consequência daquele erro. Então, a maneira de você livrar-se, de mortificar a carne, é justamente isso, encher-nos do Espírito, como eu disse anteriormente, encher do Espírito não quer dizer que vamos sair por aí falando em línguas, claro que é um dos atributos, né, de você estar cheio do Espírito Santo, você vai falar em línguas angelicais, né, que esse é um regalo, é um dom que vem de Deus para cada um de nós, mas encher-nos do Espírito é estarmos fortalecidos no nosso homem interior, amém? Como eu disse, nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos num corpo, né? O nosso espírito necessita estar bem, o nosso espírito necessita estar cheio, o nosso espírito estar forte, amém? E é necessário, através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através dessas ferramentas espirituais, amém? Quando você está com fome, o que você faz? Você vai lá e alimenta o seu corpo físico e você deixa de estar faminto, sim ou não? Como você está mal espiritualmente, você alimenta o seu espírito e o seu espírito vai estar forte. Quando a pessoa vir falar de você alguma coisa, o que você vai dizer? Você vai falar, não, a palavra de Deus disse. Não, Deus disse isso de mim. Por mais que as outras pessoas estão dizendo uma coisa que é a realidade, você diz, não, a palavra do Senhor diz. A minha realidade está na palavra de Deus e eu crio nessa palavra e eu crio nessa promessa. Amém? Então, a maneira de mortificar a carne é seguindo a Cristo e buscando as coisas espirituais e encher-nos do Espírito. Uau, poderoso. Amém, amém, pastor. Pastor, as pessoas que estejam vendo desde Portugal, de Lisboa, como é que faz para contactar contigo aí? Sim, nós estamos na Largo da Feira, número 2B, amém, no Carenque, aqui na Amadora. Nós temos reuniões às quarta-feiras, às 8h30 da noite. Também temos reuniões da sexta-feira, as irmãs se reúnem em oração às 3 da tarde. E no domingo temos reunião geral às 10h30 da manhã. Estão todos cordialmente convidados. Se você conhece alguém que mora na Amadora, aqui em Lisboa, ou até mesmo aqui em Portugal, sabe que para Deus não há limites, né? Podemos conectar com uma pessoa de outra cidade também, podemos comunicar-nos e podemos encontrar você também, se você não está congregando, também necessita receber de Cristo, receber essa palavra, nos pode encontrar através desses meios. Aí na tela aparecem nossos contatos, onde pode nos enviar uma mensagem de WhatsApp também, por este e-mail, pode enviar nos comentários, né? Então, sempre vamos estar pendentes e para que você possa vir e receber também essa palavra conosco. Também, e em Espanha, sabia que nós não estamos somente aqui em Portugal, nós estamos em vários lugares do mundo, amém?
E se uma pessoa quer conectar com vocês daí, Ailton, na Espanha, qual que é o endereço também? Sim, aqui na Espanha a gente estamos em vários lugares. A central aqui é Avenida Carrilete, número 173, na cidade de Hospitalet de Llobregat. Mas está em várias cidades também. Está em Múrcia, em Caravaca de la Cruz, Alicante, também em Vic e muitos lugares aqui da Catalunha. Não sabia dizer todos, mas muitos lugares da Catalunha. Está em Madrid também, está a igreja de Madrid. Mas se vocês contactarem desde a página oficial, Pamplona também tá. Vou lembrando aqui pouco a pouco. Também está no sul, eu acho que é em Cádiz, na Jerez da Fronteira. Jerez da Fronteira também Valência. tá. Então, Valência. Então, em várias cidades está o ministério aqui. Mas se você quiser contactar, entra na nossa página do Facebook, que é MJPV Internacional. Queria ler um versículo aqui para terminar disso que a gente esteve falando aqui. É Romanos 5,19. Diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, hoje, não deixe para amanhã. Hoje você tem a oportunidade de poder aceitar o Senhor no seu coração aí e começar uma nova vida. Porque Deus, cada dia, como a gente falava, renova suas misericórdias. E não é nada místico, não. Você pode fechar aí no seu quarto, fazer uma oração e aceitar o perdão do Senhor. Porque o Senhor já te perdoou. Aceitar o perdão do Senhor e decidir começar uma vida nova, aprender mais da palavra e se necessitar ajuda, a gente sempre está aqui. Contacta MJPV Internacional aí no Facebook ou mjpv.es, a nossa página web, e dependendo do lugar do mundo que você esteja, a gente vai estar contactando com alguém que esteja perto, porque, como o pastor dizia, a gente está em vários lugares aí do planeta. Amém. Assim que nada, vamos terminando o programa e nos vemos na próxima segunda-feira. Andressa? Até a próxima segunda-feira e lembrar que Jesus é o melhor ato, né, de reconciliação, de redenção, de salvação e amor puro. Assim que nos vemos na próxima segunda-feira. Um beijo a todos vocês. Viva melhor uma nova maneira de pensar. Viva melhor uma nova maneira de pensar. Viva melhor uma nova maneira de pensar. Viva melhor uma nova maneira de pensar.